Bom dia, hoje nós vamos estudar o percurso 9 e a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Antes dos Estados Unidos serem essa superpotência de hoje, os Estados Unidos iniciou sua colonização pelos ingleses que vieram fugidos de perseguição religiosa, crise econômica lá da Inglaterra e vieram aportar aqui na América. Bom, os Estados Unidos hoje eles são formados por 50 estados, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí e do Distrito de Colômbia. Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte, entre o Canadá e o México. Bom, os Estados Unidos, eles são o terceiro maior país mais populoso do planeta e em extensão ele é o quarto maior país, perdendo somente para a Rússia, Canadá e China. Nós temos localizadas aqui na costa leste dos Estados Unidos a sua capital Washington e nós temos também o estado de Washington aqui dos Estados Unidos, tá? Qual que é a diferença? Washington capital, ele vem escrito DC, quer dizer Distrito de Colômbia, que é a capital política do país. Por que ele recebeu esse nome? Foi em homenagem a George Washington, que foi um militar muito importante na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Como que foi a formação territorial dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, eles começaram aqui pelas 13 colônias da América, quando os ingleses chegaram aqui na América, vieram pelo Oceano Atlântico e aportaram aqui. Logo depois do dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se tornaram independentes e aí começou a sua expansão territorial. Como foi essa expansão territorial? Bom, nós temos aqui essa faixa de terra que foram as 13 colônias que eu já falei. Logo depois teve uma guerra dos 7 anos contra a França. Então a Inglaterra venceu e tomou esse território aqui francês. Então em 1783, através do Tratado de Paris, essa porção de terra foi anexada aos Estados Unidos. Quando foi em 1803, essa porção de terra que era da França foi se ampliando. Aqui, olha, foi adquirida da França em 1803. Logo depois, nós temos aqui, olha, terrenos cedidos pela Inglaterra, de 1818 a 1842. Nós temos a Flórida, que foi adquirida da França em 1819. A cessão do Texas pelo México. E nós temos também o território de Oregon, que pertencia também à Inglaterra em 1846. Bom, em 1848, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, mais uma porção de terra foi cedida do México aqui, olha, e outra em 1853 através do Tratado de Gadideu. Vocês estão percebendo que toda essa porção sul aqui dos Estados Unidos, ela pertencia ao México. Então, existe até um ditado, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Por quê? Porque os mexicanos, eles perderam uma grande extensão de terra para os estadunidenses. Foi através de grilagens, documentos falsos, cessão de terras. Então, essa parte aqui, olha, do Texas, principalmente, que é uma região muito rica em petróleo, toda essa porção sul dos Estados Unidos pertenciam aos mexicanos. Como que os Estados Unidos ampliaram o seu território posteriormente para o oeste? Foram 2 atos. O primeiro foi o ato de propriedade rural, o Homestead Act. Como que funcionou esse tratado?
o governo dos Estados Unidos eles cediam terras para 160 acres de terra para homens maiores de 18 anos, né, que se comprometessem em cultivar aquelas terras recebidas. Então, se no prazo de 5 anos ele tornasse aquela terra produtiva, ele ia receber, né, o direito, né, de propriedade de terra naquele período. Para vocês terem ideia da extensão, 160 acres de terra. Cada acre de terra equivale a 4.047 metros quadrados. Então, era uma porção muito grande de terra que eles recebiam. E isso atraiu muitos imigrantes europeus, né, irlandeses, ingleses, e favorecia o quê? O povoamento do interior dos Estados Unidos. Só que esse povoamento do interior dos Estados Unidos, ele dizimou praticamente os índios que moravam ali naquela região. Eles foram praticamente exterminados. Um outro conjunto de ideias também que favoreceu muito a expansão dos Estados Unidos para o oeste foi o Destino Manifesto. Essa ideia, defendida por um escritor inglês, ela dizia que Deus tinha dado a incumbência dos brancos e dos puritanos, que eles eram eleitos por Deus, e seriam responsáveis pelo desenvolvimento das terras do oeste dos Estados Unidos, independente se fosse matar alguém, Então, como eles se julgavam brancos superiores, eles poderiam, Deus tinha dado essa permissão para eles poderem ocupar as terras, independente se as pessoas morressem ou não. Logo depois que os Estados Unidos se expandiram para o oeste, que já tinha formado seus limites territoriais, os Estados Unidos começaram a sua expansão pelos países da América Latina. Uma expansão ela foi justificada através da doutrina Monroe, que o seu lema é América para os americanos. O que eles queriam dizer, os estadunidenses, com isso? As colônias da América Latina, elas tinham acabado de ficarem independentes, proclamado sua independência. Então, através dessa doutrina Monroe, os Estados Unidos diziam que qualquer país europeu que ousasse intervir novamente na América, os Estados Unidos iriam responder militarmente. Eles não iam deixar os países da América Latina serem novamente ou recolonizados pelos europeus. Então, na verdade, os Estados Unidos eles estavam defendendo seus interesses geopolíticos, Eles queriam dominar totalmente a América Latina. Com isso, eles forneciam armas, munições para todos os países que quisessem se defender dos europeus naquele momento. Bom, hoje os Estados Unidos eles possuem grandes reservas de petróleo, recursos naturais, minério de ferro, agricultura muito bem organizada, é considerada a maior potência mundial, e tudo isso às custas de muitas vidas que foram perdidas. Os Estados Unidos eles interviram militarmente, olha só, nós temos aqui no mapa, olha só, as intervenções diretas e indiretas dos Estados Unidos, As diretas nós temos aqui, olha, República Dominicana, nós temos aqui Cuba, Granada, Panamá,
Todos esses aqui foram intervenções diretas que os Estados Unidos eles fizeram aqui na América. E tivemos também as intervenções indiretas, não é? Nesses outros países aqui, ó, Guatemala, El Salvador, não é? Cuba também, ao mesmo tempo que foi dominação direta, foi indireta também, através de acordos que os Estados Unidos faziam com os governantes, que nós vamos estudar mais adiante, né, até Cuba declarar sua independência e se livrar do domínio dos Estados Unidos. Né? Lembrando que Cuba foi o único país socialista que nós temos aqui na América e por isso ele sofreu logo depois muitas intervenções dos Estados Unidos. E até hoje Cuba sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos devido à sua posição de país socialista. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.